Nossa, eu acho que a expectativa para esse vídeo está altíssima, porque o tanto de gente que tá esperando eu vim aqui falar de língua não é brincadeira não, viu? Vem comigo pra gente ver mais sobre o estruturalismo. Oi gente, tudo bem? Eu sou Marina Almeida, professora de inglês e de literatura, e hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre o estruturalismo. Se você ainda não assistiu os outros dois vídeos que eu postei aqui a respeito do estruturalismo, por favor, vai lá, vou deixar o card passando aqui, porque é necessário, é pertinente que você vá lá primeiro, assista os outros dois vídeos e depois você vem aqui. Hoje a gente vai começar a falar então a respeito do estruturalismo em relação à língua. Bom, gente, a estrutura linguística foi desenvolvida por Ferdinand de Saussure entre 1913 e 1915. Antes dele, a língua era estudada de forma diacrônica, ou seja, os estudos compreendiam como as palavras evoluíam através do tempo e acreditava-se que as palavras, de alguma forma, imitavam os objetos aos quais se referiam. Saussure propôs que estudássemos a linguagem de forma sincrônica, ou seja, procurou entender a linguagem não como uma coleção de palavras individuais, com histórias individuais, mas como um sistema estrutural de relações entre palavras usadas num determinado momento. E aí, esse é o foco do estruturalismo. Ele não quer saber as causas ou origem da língua ou de qualquer outro fenômeno. O estruturalismo está preocupado com as regras que fundamentam, que governam a linguagem ou qualquer outro fenômeno. O estruturalismo está preocupado com a estrutura. E aí, o que Ferdinand de Saussure fez? Para diferenciar a estrutura que fundamenta a linguagem e todos os outros milhões de enunciados que existem no fenômeno da superfície, que faz parte do mundo visível, que são os incontáveis objetos, atividades, comportamentos, os quais observamos, dos quais participamos e com os quais interagimos todos os dias. Só para te dar um exemplo, eu sou de BH, já viu o sotaque, né? Eu falo menino. Se eu conversar com alguém lá do sul do país que diz menino, nós vamos nos entender, porque apesar do meu enunciado ser um pouco diferente dessa pessoa lá do sul do país, a estrutura que rege a palavra é a mesma. Saussure chamou a estrutura da língua de langue, francês para língua, e os enunciados individuais que ocorrem quando falamos de parole, francês para discurso. E qual era o objeto de estudo de Saussure? A langue. A parole só vai interessar para ele se revelar algo da langue. Esses termos que nós vamos ver daqui a pouquinho são utilizados para o estudo da literatura, de forma que os críticos estruturalistas procuram pela langue, que estrutura trabalhos literários e que estrutura o sistema literário como um todo. E aí, qual foi a sacada do Saussure? Ele pensou assim: gente, os componentes da estrutura não são meramente uma coleção de itens independentes. Eles, na verdade, formam uma unidade porque eles existem em relação ao outro. Eles interagem um com o outro e nós somos capazes de percebê-los porque notamos as suas diferenças entre si. E ele chamou isso de différence, ou seja, eu só consigo distinguir um objeto, um conceito, um som, pela diferença desse outro objeto, outro conceito e outro som. E aí, tipo assim, galera, todo mundo usa o estruturalismo sem saber. Já viu aquele ditado que fala assim: o que seria do preto se não fosse o branco? Ou seja, eu só consigo perceber o preto porque existem outras cores que são diferentes dele. E mais, Saussure ainda diz que normalmente a mente humana faz essa diferenciação através de opostos, que ele chamou de oposição binária. Por exemplo, o oposto de macho seria fêmea, o oposto de em cima seria embaixo, o oposto de bom seria mal, e assim por diante. O que mais o Saussure fez de importante? Ele disse que uma palavra é um signo linguístico composto de duas partes, o significante e o significado. O que é o significante? É uma imagem-som, impressão mental de um som linguístico. E o que é o significado? É o conceito ao qual o significante se refere. O significante e o significado são inseparáveis. A gente tem que pensar que o signo linguístico é uma moeda.
E o significante e o significado são os dois lados dessa mesma moeda. Por que isso? Porque uma imagem e som só se torna palavra quando possui um conceito. Saussure ainda disse que a relação entre significante e significado é arbitrária, ou seja, não há necessariamente uma relação entre a imagem, som e o conceito ao qual ela se refere. Tipo assim, pensa numa árvore. Não há nenhuma razão pela qual esse ser é descrito dessa forma. Aqui é a imagem som. A coisa é tão contingente, tão acidental, que em espanhol a imagem som desse mesmo ser é arbol, em francês é arbre e em inglês é tree. Ou seja, a relação entre esse ser e as suas imagens som é apenas uma convenção social, gente. É porque as comunidades que as usam querem assim e elas dizem que é assim e pronto. O que é crucial para o estruturalismo? Que as imagens som, na verdade, não se referem aos objetos no mundo, mas sim a conceitos da nossa mente. E aí, cara, se você entendeu isso, você sacou o estruturalismo. Lembra que no vídeo passado nós falamos que os estruturalistas acreditam que nossas percepções do mundo resultam dos quadros conceituais que são características inatas da mente humana? Pois é, nós não descobrimos o mundo, nós o criamos, de acordo com as estruturas inatas da mente humana. Por isso que quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente vê o mundo com outros olhos. Por exemplo, quando você aprende francês, você vai descobrir que existem mais de 200 tipos de queijo. Cada queijo tem um nome diferente, de acordo, por exemplo, com o processo pelo qual ele foi fabricado, por quanto tempo ele precisa repousar antes de ser consumido, que tipo de leite foi utilizado para fazê-lo e uma série de outros fatores determinantes para que um determinado objeto receba um determinado signo linguístico. No vídeo passado eu também tinha dito que o estudo estrutural da língua é primordial para várias áreas do conhecimento. Antes da gente entrar na literatura propriamente dita, nós vamos dar uma olhadinha na antropologia estrutural e na semiótica, pelo fato dessas áreas dos estudos culturais fazerem muito uso do estruturalismo. Eu acho que pode dar uma solidificada no nosso aprendizado e aí, quando a gente chegar na literatura com o estruturalismo, acho que vai ficar mais fácil. Então vamos começar com a antropologia estrutural. Quem criou essa parada foi um carinha que se chamou Claude Lévi-Strauss no final da década de 50. Ele estava procurando pelos denominadores comuns e fundamentais, ou seja, as estruturas que ligam todos os seres humanos, independentemente das diferenças do fenômeno da superfície das diversas culturas. A gente sabe que diferentes culturas expressam de formas diferentes aspectos de suas comunidades, mas mesmo assim, para o Lévi-Strauss, elas parecem ter algo em comum, como por exemplo, a escolha de parceiros, laços de parentesco, iniciação à vida adulta. Então, por mais que numa determinada cultura alguém tenha que passar, 7 dias numa floresta sozinho e voltar com um animal para alimentar os seus semelhantes, e noutra determinada cultura alguém que se reúna ao redor de uma mesa que contém um bolo, salgadinhos e sopre velas aos 21 anos, de acordo com os antropologistas, essas diferenças aparecem somente no campo da superfície, ou como os linguistas chamam de parole. Mas, dando esse exemplo aí, desses dois ritos de passagem para a vida adulta, digamos assim, por mais que eles sejam diferentes, eles possuem as mesmas estruturas fundamentais, ou como os linguistas chamam de langue. E aí, o Lévi-Strauss chamou esses ritos de passagem de mitos. O objetivo dele, portanto, era descobrir o quão diferentes mitos eram, na verdade, versões diferentes do mesmo mito. Para quê? Para mostrar que seres humanos de diferentes culturas compartilham de estruturas de consciência que os projetam na formação de mitos estruturalmente similares. Ele descobriu que um enorme número de mitos de diferentes culturas se reduz a um limitado número do que ele chamou de mitem, a unidade fundamental dos mitos. Essa abordagem estrutural dos mitos que nos mostra que há uma estrutura limitada, langue, que nos permite então ordenar e entender todos os diferentes mitos produzidos pelo mundo. Os mitos são formas narrativas
e os mitem são estruturas narrativas. E por isso que essa análise estrutural dos mitos serviu pra caramba, gente, pro estudo estrutural da literatura. E depois nós vamos ver que alguns críticos literários acreditam que toda a literatura consiste de recontar, de diferentes maneiras, os mesmos mitos. Agora vamos dar uma olhadinha na semiótica. A semiótica aplica esses insights do estruturalismo ao que os estudiosos chamam de sistema de signos. Um sistema de signos é um objeto linguístico ou não linguístico ou algum comportamento que pode ser analisado como uma língua especializada. A semiótica examina de que forma os objetos linguísticos e não linguísticos e comportamentos operam simbolicamente para nos dizer alguma coisa. Por exemplo, esse comercial aqui da cerveja Itaipava, se analisado tomando por base a análise semiótica, nos diz simbolicamente que as pessoas que tomam essa cerveja, presumidamente homens, serão atrativos para esse tipo de mulher, linda, gostosa, sedutora que vemos aqui. E por isso mesmo que os estudiosos utilizam horrores o estruturalismo para analisar a cultura popular. Dá para analisar, gente, Disney, boneca Barbie, comercial de carro, cinema, porrada de coisa. Então, a semiótica reconhece a língua como o sistema de signos mais importante e fundamental que existe. Para a semiótica também, o signo é igual a significante mais significado. Mas a semiótica expande um pouquinho mais a questão do significante de forma a incluir objetos, gestos, atividades, sons, imagens, qualquer coisa que possa ser percebida pelos sentidos. O significante para a semiótica tem uma variedade de possibilidades. Porém, das 3 classes de signos, index, ícone e símbolo, a semiótica limita seu estudo aos signos que funcionam como símbolos, mas a gente vai entender um por um. O index é um signo em que o significante tem uma relação causal e concreta com o significado. Por exemplo, fumaça significa fogo. Uma batida na porta significa que alguém está lá. Um ícone é um signo em que o significante parece fisicamente com o significado. Por exemplo, uma pintura é um ícone na medida em que a imagem se assemelha ao assunto que representa. Uma pintura realista da Marilyn Monroe é um ícone. Um símbolo é um signo no qual a relação entre significante e significado não é natural nem necessária, mas é arbitrária, ou seja, decidida por convenções de uma comunidade ou pelo acordo de um determinado grupo. Lembra da árvore que nós falamos anteriormente? A imagem som árvore se refere à árvore porque os falantes do português concordaram que seria assim. Enquanto fumaça é um index de fogo e uma pintura realista do fogo é um ícone do fogo, a palavra fogo é um símbolo do fogo. Não há nada na palavra fogo que me informe sobre a coisa representada. Tipo assim, gente, a palavra fogo não é quente, ela não é vermelha. Qualquer outra palavra com a qual o grupo assim concordasse poderia ser usada para representar fogo. Então, dos 3 tipos de signo, apenas um, o símbolo, é matéria de interpretação. Por quê? Vamos pensar no fogo de novo. Não é a gente que resolveu que o fogo solta fumaça, o index. Não é a gente que resolve que uma pintura realista da Marilyn Monroe vai ter a mesma cor de cabelo, de olhos, os mesmos traços fisionômicos. No caso, seria um ícone, porque, se a pintura não tiver esses traços, ela não vai ser um ícone. Mas somos nós que decidimos que a cor branca simboliza virgindade, por exemplo, que a cor vermelha simboliza sexualidade, que os chifres simbolizam Satanás e que a cruz simboliza o cristianismo. A semiótica trata, então, de isolar e analisar a função simbólica dos sistemas de signos, apesar do fato de que objetos e comportamentos podem ter outras funções. Por exemplo, comida e roupa têm funções que podemos chamar de biológicas, pois a comida nos nutre, a roupa nos protege. Elas podem ter também funções econômicas, como a flutuação de preços desses itens influencia o padrão de vida da sociedade. Mas uma análise semiótica estará interessada em comida ou roupa apenas no sentido de que ambas funcionam como um sistema de signos, porque elas possuem um conteúdo simbólico.
Além disso, numa empreitada estruturalista, a semiótica irá analisar um sistema de signos focando num grupo de objetos similares. Por exemplo, outdoors, fotos em uma revista, aqueles menus de restaurante, sincronicamente, ou seja, num dado momento no tempo. Se a gente pegar a semiótica dos alimentos tal como é expressa nos menus dos restaurantes, a gente não examinaria os menus de um único restaurante, pois eles mudaram ao longo do tempo, ou seja, diacronicamente. Em vez disso, seria examinado um grande número de menus produzidos por diferentes restaurantes ao mesmo tempo, ou seja, sincronicamente, a fim de descobrir seus códigos semióticos, os componentes estruturais subjacentes que carreguem uma mensagem cultural não verbal de algum tipo. Examinando sinais como a cor dos menus, tamanho, tipo de impressão, tamanho das margens, quantidade e distribuição de espaços em branco, preços, nomes de pratos, não palavras como bife ou batata cozida, mas tags, tipo assim, à la parisienne, e a predominância ou ausência de alimentos que carreguem valor simbólico, tipo hambúrguer. Nós provavelmente seríamos capazes de descobrir uma indústria da moda de alimentos, na qual mensagens sobre a autoimagem dos clientes são transmitidas. Então, tipo assim, a semiótica de alguns menus enviariam a seguinte mensagem: se você é uma pessoa bem educada, distinta, com um paladar extremamente peculiar e a carteira cheia de dinheiro, você vai vestir sua calça Gucci, vai entrar na sua BMW e vai jantar com a gente. Resumindo, o mundo inteiro da cultura é um texto esperando para ser lido, e o estruturalismo fornece a base teórica para que possamos fazer essa leitura. Por hoje é só, mas no próximo vídeo a gente vai falar de estruturalismo e literatura, a estrutura dos gêneros literários, a estrutura da narrativa e a estrutura da interpretação literária. E aí, gente, eu acho que vai ser o último vídeo do estruturalismo. Eu ouvi um amém? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por ter chegado até o fim. Se você chegou até o fim, você é um guerreiro. Parabéns! Deixe o seu like se você gostou, deixe o seu dislike se você não gostou, deixe aqui as suas sugestões, as suas críticas e qualquer outro comentário. Se você quiser também deixar sugestões de pautas aqui pro canal, vou ler com todo carinho. A gente se vê no próximo vídeo de estruturalismo de novo. Um beijo, até a próxima!